Oi, gente! No vídeo de hoje eu tô aqui na sala, sentada no meu tapete novo, sem pulga. Quem assistiu o vídeo passado vai entender do que eu tô falando. Eu queria falar de um assunto que eu tava refletindo bastante esses tempos, e eu sempre converso muito em terapia, e eu acho que é um assunto interessante pra conversar aqui no vídeo. Ano passado eu fiz 30 anos, eu já tô quase fazendo 31, porque eu faço aniversário em agosto, então setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Eu já tenho 30 anos e 7 meses, basicamente. E eu tava nessa angústia de, pô, vou fazer 30 anos e eu não consigo ainda me sentir adulta, não consigo me sentir mulher, eu me sinto ainda muito menina, sabe? E quando as pessoas falam sobre mim, quando elas vão falar alguma coisa em relação a mim, elas nunca me apontam como, aquela mulher lá. Eles sempre falam, aquela menina. Esse é um sentimento meio conflitante que eu tinha, barra tenho, barra tinha, de novo. Porque esse vídeo vai ser contando um pouco das reflexões que eu fiz sobre esse assunto. Então, ao longo da minha vida adulta, eu tive algumas experiências que reforçaram que eu não era adulta o suficiente. Então, teve um caso de uma entrevista que eu fui fazer, que era para secretária de um escritório de contabilidade. Eu teria que atender telefone, marcar reuniões, secretária, basicamente. E eu tinha 18 anos na época, e a entrevista de emprego ia ser feita num hospital, porque o dono desse escritório de contabilidade também era dono do hospital, era um hospital particular. Então, o trabalho não tinha nada a ver com o hospital, mas ele pediu para fazer a entrevista lá, que ele falou que tinha uma sala para fazer a entrevista. Eu falei, tudo bem. Como eu tinha acabado de chegar em Curitiba, eu era muito novinha, muito pobrinha do interior. Minha tia, que me ajudou muito quando eu cheguei lá no começo, ela me levou para umas lojas, me comprou umas roupas, arrumou meu cabelo. Fui bem bonitinha assim para entrevista, né? Mas sim, uma menina de 18 anos. E aí, quando eu cheguei no hospital, eu falei pra recepcionista que eu tava esperando fulano. Ela falou, vou chamar. Ele desceu. Minha tia, aí era um hospital particular bem chique. Então tinha uns sofazinhos assim no hall de entrada mesmo do hospital. Não sei como fala. Sala de espera, eu acho. Tinha vários sofazinhos, tinha uma lanchonete. Minha tia sentou em um daqueles sofazinhos, uma poltrona ali, ficou me esperando. E eu fiquei ali com ela. Aí o cara chegou, e aí me cumprimentou, falou, você que é Letícia? Eu falei, sim, sou eu. Ele falou assim, bom, Letícia, senta aqui nesse sofá. Aí eu sentei. Aí ele falou assim, eu não vou nem te levar lá pra minha sala, porque hoje vamos resolver esse assunto aqui mesmo. Já olhei pra você e já vi que você não serve pra vaga. Você é muito nova, você tem cara de criança. Eu preciso de uma pessoa mais madura, responsável para esse trabalho. E eu queria te dar algumas dicas de como você pode sobreviver nesse mundo hoje em dia. Quando eu era mais jovem, eu também passei por essa dificuldade, eu tinha muita cara de novo, e para conseguir crescer nas empresas do meu pai, eu precisei usar óculos e gravata para as pessoas me levarem a sério, porque assim eu parecia mais velho. Então talvez você poderia adotar uma dessas estratégias para você. E nem vou te levar lá para entrevista, não vamos fazer a entrevista porque você já vi que teu perfil não é o perfil que eu procuro. Resumindo, foi isso que ele falou, tá? Mas ele me descascou, falou que eu era criança, que eu tinha cara de criança, que eu não tinha cara de ser profissional, de ser responsável, blá 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 blá. E a minha tia tava ali sentada do lado, então ela ouviu tudo que ele falou. E aí, na hora que ele levantou e foi embora. E aí, na hora que ela levantou e perguntou assim, como que você tá? Eu desabei a chorar. Desabei a chorar. E aí, ela pediu um táxi pra gente voltar embora. Foi a primeira vez que eu andei de táxi na minha vida. E aí, no táxi eu chorava, chorava. E aí, basicamente, ele tava certo, porque eu tava ali chorando como uma criança, né? Ele falando que eu não era madura o suficiente. E eu não fui, eu não lidei com maturidade. Foi a primeira vez que alguém falou assim, tão na minha cara, uma coisa tão assim, dura. Mas ao mesmo tempo eu acho que ele não precisava ter sido tão duro assim comigo.
E por eu ser também baixinha, magrinha, ter um rosto mais, sei lá, um rosto pequeno, ter essa voz mais fina, as pessoas me confundem muito com um adolescente. Ano passado eu fui pra Macau e a gente foi nos cassinos. Enfim, não foi uma experiência legal, eu posso até contar num outro vídeo, caso surja interesse, mas eu e um amigo do meu esposo, eles pediram identidade pra gente entrar, e pro meu esposo não, porque o meu esposo é bem alto, ele tem barba grande, e eles pediram identidade pra saber se eu era maior de 18 anos. E por muito tempo isso me incomodou tanto, sabe? Me incomodava demais isso, as pessoas acharem que eu era muito criança, que eu não era mulher. Eu não conseguia me ver como mulher. Então foi essa virada dos 30 que me fez ter vontade de mudar, sabe? De mudar. Eu pensei assim, meus 30 anos vai ser diferente. Como? Não sei, mas vai ser diferente. Como vocês sabem, que eu falei no vídeo passado, eu saí da casa dos meus pais com 17 anos e desde então eu sempre me sustentei sozinha. Então eu sempre tive responsabilidades de adulto, mas eu não me senti adulta e eu não consigo até hoje entender muito bem o porquê. E aí eu só sei que agora essa crise dos 30 bateu e eu tô mais, tipo, não tô mais ligando pro que as pessoas acham, se eu pareço adulta ou não. Eu não tô ligando nem pro que eu acho. Eu só quero ser feliz, eu só quero ser eu, independente se eu pareço uma mulher adulta ou não. Eu comecei a fazer futebol recentemente, eu já contei aqui no canal, e é com os alunos da escola do Lucas. Então tem algumas pessoas adultas, mas a maioria são as crianças da escola. Teve um menino que perguntou de qual série eu era, de qual ano da escola eu era. Teve outros que perguntaram se eu era filha do meu marido. Perguntaram quantos anos eu tinha. Aí quando eu falei que eu tinha 30, eles não acreditaram. Acharam que eu tinha uns 18. Foi engraçado essa sensação. Depois que eu fiz 30, eu tomei essa decisão, porque eu acho que não é uma coisa que acontece assim do nada, você acorda e mudou na tua cabeça. Não, eu acho que você tem que decidir, sabe? Tipo, eu decido que a partir de agora a minha aparência não vai mais importar. Que eu não ligo mais porque as pessoas acham se eu pareço muito nova ou se eu pareço muito velha. Eu não ligo mais. A partir de hoje eu decido que eu não ligo mais. Então eu decidi que não ia mais me importar, tanto que eu achei engraçado essa situação na escola. Não foi uma coisa que me afetou como me afetou essa entrevista que eu contei pra vocês. Então, como foi uma decisão, não foi uma coisa que mudou do nada, né, de uma hora pra outra, assim, que eu acordei magicamente já não ligando pra nada, as coisas que eu sentia, os incômodos que eu sentia ainda estão aqui em mim. Então eu ainda me sinto insegura, eu ainda não me sinto suficiente, em alguns lugares eu me sinto muito tímida, eu tenho dificuldade de socializar. Às vezes eu não me sinto bem arrumada o suficiente porque as roupas que eu uso não é basicamente o estilo que uma mulher madura deveria usar. Eu pintei o cabelo de rosa recentemente. Tô no processo, né, de mudar o cabelo pra rosa, ele tá indo aos poucos. Não é, né, basicamente o que a sociedade diz como o cabelo de uma mulher madura. Então essas dificuldades ainda continuam aqui em mim, só que eu escolho, hoje em dia, lidar com elas de uma forma mais leve. Será que deu pra entender? E a diferença é que basicamente agora eu tô tentando ousar mais. Então, eu tava há mais de 10 anos com esse cabelo ruivo, que era um cabelo muito normal. E eu pensei, não, eu quero ousar. Esse ano dos meus 30, eu quero fazer tudo diferente. Eu comecei a sentir uma ansiedadezinha gostosinha, sabe? De viver coisas novas. E eu falei, eu vou ousar, eu vou pintar o cabelo de rosa. Que era o que eu sempre quis, mas eu tinha medo de parecer muito infantil. E eu tô tentando me expor mais às coisas diferentes. Eu comecei o futebol, eu tô mudando a cor do cabelo, tô tentando ir para mais eventos. Eu fui num evento esses dias de mulheres empreendedoras, que foi no 8 de março, foi no dia 7, na verdade, um dia antes, que era o Dia Internacional da Mulher. Eu fui nesse evento, conheci algumas pessoas. Não consegui interagir da forma que eu gostaria, eu não consegui, teve uma trava minha, assim, que eu tive dificuldade de interagir, porque eu tenho um pouco dessa fobia social. Mas só de eu ter ido, sabe? Só de eu ter me exposto a me colocar num lugar diferente, isso já pra mim já vale como uma vitória. E aí, desde essa época que eu comecei a fazer esse movimento de me expor mais, de fazer com que meus 30 anos seja um melhor ano da minha vida até então, eu tô sentindo que eu tô ligando menos porque as pessoas estão achando da minha aparência.
se eu tô muito nova, se eu não tenho cara de adulta, se eu tenho muita cara de criança. Não tô ligando mais, eu tô feliz, sabe? Eu tô me sentindo bem, eu tô me sentindo bonita. Sei lá, eu tô me achando mais bonita. Claro que eu não tô 100% satisfeita com o meu corpo, eu acho que ninguém tá, nenhuma mulher hoje em dia, com essa pressão estética tão pesada, tá feliz, tá 100% feliz com o corpo. Mas eu tô aí fazendo exercícios, agora comecei o futebol, tô movimentando meu corpo, tô muito feliz. E esse processo todo me fez pensar na Letícia de 17 anos, que eu já contei pra vocês, quando eu fugi de casa, que essa Letícia esperava de mim com 30. Então, eu imagino que a Letícia de 17, ela imaginava que a Letícia de 30 ia estar com a vida toda resolvida, com a situação financeira muito bem equilibrada, com a carreira perfeita, com tudo nos eixos, como se eu fosse a adulta versão final, sabe? E aí eu comecei a pensar nisso e eu pensei, cara, a versão final do adulto não existe. Se existir, a versão final é a morte. A versão final é quando você morre, aí sim é a sua versão adulta final. Caso contrário, enquanto somos adultos, estamos sempre evoluindo, sempre coisas mudando, sempre coisas acontecendo na nossa vida. Então, meio que essa ideia que a gente tem de que com 30 anos a gente vai estar com a vida perfeita, que as coisas vão estar maravilhosamente bem, é só uma ilusão, é uma ideia que a gente cria na nossa cabeça para trazer mais ansiedade e fazer a gente sofrer mais. Também tem essa questão da comparação que a gente tem muito nessa fase dos 20 para os 30 anos, porque é nessa fase que a gente tem amigos que já casaram, têm filhos, estão comprando a casa própria, com outros que já estão na carreira dos sonhos, já se formaram na faculdade e já abriram um empreendimento. E ao mesmo tempo tem outros que ainda moram com a mãe, ainda pedem para a mãe dinheiro para poder sair de casa. Então a gente está nessa fase que a gente tem amigos em várias fases diferentes da vida, então a gente acaba se comparando muito. Hoje em dia eu entendo que não existe fase, não existe momento ideal para fazer tal coisa. Eu acho que todos os momentos são ideais para a gente fazer o que a gente quiser. Cada um tem sua jornada, cada um tem seu tempo. Agora, com 30 anos, que eu consegui me libertar dessa ideia de ter uma aparência de uma mulher madura para ter um cabelo rosa, que era uma coisa que eu sempre quis. Claro que ainda não tá do jeito que eu quero, mas sabe, eu tô no processo, eu tô me colocando nessa situação, eu tô tentando, eu tô usando. E esse canal no YouTube, ele diz muito sobre isso, porque há 10 anos atrás era meu sonho ter um canal no YouTube e hoje eu tenho. O meu canal não é um canal famoso, ele não tem muitos inscritos, mas os poucos que tem eu já sou muito feliz e muito grata. E eu tô muito feliz de estar fazendo esses passos, esses movimentos agora aos 30. Eu poderia ter feito 10 anos atrás? Poderia, mas não fiz. Então, que outro momento que eu vou fazer se não agora? Não existe idade certa para nada nessa vida. Nem para você conseguir o amor da sua vida, para casar, para conseguir o emprego dos seus sonhos, para mudar de carreira, para comprar seu imóvel, para abandonar tudo e fazer mochilão na Índia. Não existe idade certa para isso. A qualquer momento você pode fazer o que você quiser. E se você quiser fazer nada, também tudo bem. Ou se você não conseguir fazer outra coisa além de nada, também tudo bem. Não se sinta culpada, não se sinta inferior, não se sinta errado que você tá atrasado. Ninguém tá atrasado, tá todo mundo certo, no tempo certo, na hora certa, no lugar certo. A gente fica nessa noia de que, eu só vou conseguir ser feliz plenamente quando eu me sentir mais mulher, mais adulta, quando eu emagrecer, quando eu comprar um carro, quando eu comprar uma bolsa de grife, de luxo, sei lá o que a pessoa quer, mas a gente não para pra pensar que quando eu comprar minha bolsa de grife, de luxo, sei lá o que, eu ainda vou ter conta pra pagar, eu ainda vou ter que comprar comida, eu ainda vou ter que continuar trabalhando, lavar roupa, lavar louça. A gente esquece do e depois. Você vai conseguir emagrecer, beleza, você vai ser mais feliz, mais magra, ok, mas você vai continuar tendo que fazer tudo o que você tá fazendo hoje em dia.
a gente cria esse ideal na nossa cabeça que é impossível de alcançar. Então eu acho que eu criei esse ideal de quando eu for uma mulher, transpareça que eu sou mais adulta, madura, interessante, eu vou ser feliz, as pessoas vão começar a gostar mais de mim e se interessar por mim e querer ser minhas amigas. Sendo que esse dia nunca chegava, enquanto não chegava eu ficava mais ansiosa. Você não vai conseguir atrair amizade, você não vai conseguir atrair um amor, você não vai conseguir atrair nada enquanto você estiver sofrendo por uma coisa que você não tem ainda, que você não é ainda. Porque na verdade a gente não tá buscando essa coisa em si, que é essa bolsa de luxo, a gente tá buscando a sensação que a gente vai sentir com essa coisa. Então eu vou me sentir mais poderosa, eu vou me sentir mais rica, eu vou me sentir pertencente a um grupo onde todas as pessoas têm essa bolsa. E essa sensação a gente pode criá-la de outras formas. A gente não precisa ter essa coisa, conquistar tal coisa para sentir essas sensações que a gente quer. Eu acho que o primeiro ponto é entender qual é a sensação que eu quero sentir. Então quando eu penso que eu ainda não sou mulher, eu ainda não me sinto mulher e eu só vou ser feliz quando eu realmente passar uma impressão de que eu sou mulher, que eu vou ser feliz, eu tenho que pensar qual que é a sensação que eu tô querendo sentir. E eu posso falar aqui com vocês fazendo uma análise bem rápida, porque isso é um assunto que eu preciso elaborar anos em terapia. Eu não vou conseguir trazer uma resposta agora num vídeo. Mas eu posso chutar que essa sensação seja a sensação de ser amada, a sensação de ser ouvida, das pessoas me olharem e me acharem interessante, inteligente, competente, capaz. É essa sensação que eu quero. Então eu não quero parecer como uma mulher adulta, eu quero parecer como uma pessoa capaz, uma pessoa responsável, uma pessoa inteligente, interessante. É essa sensação que eu quero trazer para mim. E se eu não tenho a aparência de uma mulher madura, que outras formas eu posso fazer para trazer para mim essa sensação que eu quero ter? Eu posso me expor mais, expor minhas ideias, ousar falar com pessoas diferentes, dar minha opinião, mostrar meu trabalho, mostrar a forma com que eu trabalho. Inclusive, gente, eu sou designer especialista em identidade visual e se você precisar de uma identidade visual para sua marca, me chama. Vamos fazer um projeto juntos. Eu preciso mostrar que eu sou capaz no meu trabalho, que eu sou responsável, que eu faço as coisas no prazo, que eu tenho conhecimento. Isso que vai me trazer essa sensação. Não é o exterior, é o interior. E, gente, não é fácil, eu não tô aqui falando que é fácil, que é mágico, não é. É difícil, exige muita terapia. Como eu já falei aqui, eu adoro a escrita terapêutica, então escrever pra mim me traz essa clareza dos sentimentos e do emocional, principalmente. Mas é possível a gente se sentir bem hoje, agora, do jeito que a gente tá. Com o peso que a gente tem, com a cor do cabelo que a gente tem, com as roupas que a gente tem, com as bolsas que a gente tem, com o trabalho que a gente tem. É possível ser feliz hoje. E não tô dizendo que você tem que ser acomodada e parar de buscar coisas diferentes e parar de buscar os seus objetivos. Não. Mas é não só ser feliz quando você tiver tal coisa, é ser feliz agora. Então, para resumir esse vídeo, eu tenho 30 anos, eu não tô e não sou uma pessoa pronta, porque eu acho que não existe uma pessoa pronta. Eu não sou a pessoa que eu imaginei que eu seria quando eu tinha 17 anos, que eu seria aos 30, mas eu tô no processo. E eu tô num processo muito bom, muito gostoso. Eu tô tentando chegar lá todo dia um pouquinho mais. E acho que no fim é isso que importa, né? A gente fazer um pouquinho por nós a cada dia. Vou terminar esse vídeo que eu quero almoçar, tô morrendo de fome. Um beijo, tchau.